Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar da Parashá Mishpatim, que significa julgamentos. Tá? Nessa Parashá, irmãos, nós temos muitos mandamentos e nós vamos tentar aqui trabalhar esses mandamentos de forma muito prática. Tá? Só para você ter uma ideia, a palavra Mishpatim está traduzida por estatutos, mas ela significa também justiça, ordenança, costume ou maneira. E ela representa aquilo que é a ideia mais importante para a correta compreensão do governo, seja do homem ou seja do Eterno. Ou seja, nós temos aqui diretrizes que vão balancear o relacionamento entre as pessoas e com o Eterno. Ok? Então, o importante desses mishpatim aqui, dessas ordenanças, desses estatutos, é que nós temos aqui uma regra que vão mostrar para a gente como nós devemos nos relacionar com as pessoas. A primeira coisa que se fala na Parashá é algo muito impressionante. Vamos lá? Êxodo 21, 2. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas no 7º sairá livre, de graça. O que eu posso dizer sobre esse versículo? Olha que interessante. Israel tinha saído de onde? Do Egito, da escravidão. Qual é uma das primeiras coisas que o Eterno vai mostrar a ele? Ao povo? Eu vou dar para vocês um padrão para vocês lidarem com os escravos, porque vocês foram escravos e foram maltratados. Eu não quero que vocês repliquem esse padrão com os outros. Olha que coisa importante que a Torá está fazendo. Olha o ensinamento que o Senhor está dando para a gente aqui. E eu gostaria, irmãos, que a gente pudesse parar para raciocinar um pouco sobre isso, porque o Senhor está nos ensinando aqui como nós vamos lidar com os funcionários que nós vamos ter e nas nossas relações interpessoais. Então, a hora que você tiver sua empresa aí com 200, 300 mil funcionários, tem que ter um padrão para você trabalhar com ele. Baruch Hashem, só 2 aqui querem os funcionários, né? E a empresa também, né? Mas tá bom, vamos lá, né? Eu quero mostrar para você o que significa a palavra servo, porque é importante a gente entender isso. A palavra servo vem da raiz servir, que é abad, que ela significa trabalhar ou servir, mas ela tem o sentido de adorar e obedecer ao Eterno. Quem é o servo? É aquele que primeiro obedece ao Eterno como uma adoração. Então, quando eu e você estamos sujeitos a alguém, trabalhando, prestando qualquer serviço para alguém, o objetivo do nosso trabalho não é só cumprir aquilo que a pessoa precisa, do nosso serviço, para poder fazer com que a empresa dela ande, mas o objetivo é trazer a glória do Eterno através do nosso trabalho. Por isso que nós temos que ser os melhores funcionários. Em qualquer lugar para onde nós formos, nós temos que ser os melhores. Porque com isso nós vamos estar glorificando ao nome do nosso Senhor. Isso é muito interessante, irmãos, porque quando se fala de servo, naquela época, ele não escolhia o trabalho. Ele não escolhia a quem ele iria servir. Hoje, diferentemente, nós podemos, de certa forma, escolher o emprego, né? Eu não quero trabalhar naquela empresa, mas aquela ali, eu vejo que tem uma estrutura melhor, eu quero trabalhar naquela ali. Então, hoje, nós temos condições de, usando as nossas capacitações, fazer esse tipo de escolha. Lá eles não tinham. E isso é muito interessante, porque a Torá vai mostrar para a gente um padrão de trabalho e o que acontece quando aquela pessoa é liberta. Ou seja, ele vai ser servo por várias coisas. Uma delas é porque ele tinha uma dívida, ele não conseguiu pagar a dívida. Então ele ia trabalhar para aquela pessoa como escravo, como um servo. Já imaginou se isso fosse assim aqui no Brasil?
Meu pai, eu queria ter gente pagando para trabalhar sendo escravo por causa das estatais, hein? Que horror, né? O cara que deu golpe, né? O cara que fez uma má administração, porque ele é responsável por isso. Por isso, quem trabalha com administração tem um papel fundamental no crescimento de qualquer negócio. Quem administra bem ajuda aquele negócio a crescer também. Então isso é uma coisa bem interessante, e eu quero te mostrar uma coisa aqui, que o escravo servia 6 anos e no 7º ele saía livre. Ou seja, é o Shemitah dele. 6 anos ele trabalhou, colheu, fez tudo o que ele tinha que fazer, no 7º é o descanso. Então o escravo ele tem 6 anos de trabalho e no 7º ele sai livre, porque ele fechou o ciclo. O que ele tinha que pagar, ele pagou em 6 anos de trabalho. Então isso aqui é uma coisa muito interessante para a gente poder compreender nas relações trabalhistas, né? E aqui tem uma relação muito interessante, porque ele vai mostrar uma coisa que tá muito legal. Então deixa eu mostrar para você. Essa pessoa, por exemplo, poderia estar naquela condição por ter sido vendido porque ele roubou. Então o ladrão viraria escravo. Olha que chique, tá? Mas havia uma exceção para isso, tá? Aí ele chegou nos 6 anos, ele vai, no 7º ele vai para onde? Vai ficar livre. Ah, mas tem uma exceção. Qual que é a exceção? Êxodo 21, 5 e 6. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes para chegar à porta e ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele servirá para sempre. Então, olha só que interessante. Durante aqueles 6 anos que ele estava trabalhando, ele conheceu na casa do seu senhor uma moça, uma mulher, e casou com ela, mas ela não é da família, ela é uma outra serva. Então, o que vai acontecer? Na hora dele sair, ele não vai poder sair e levá-la. Aí ele casou com ela, teve um filho, 2 filhos, nesses 6 anos, não vai poder levar. E o que ele vai fazer? Vai ter que ir embora sozinho. Ele vai ter que fazer uma escolha: ou ele sai sozinho, ou ele fica para servir aquele senhor para sempre, por causa da mulher e dos filhos. Qual é a figura que mostra que aquele homem agora é um escravo perpétuo? O furado. Ele leva até a porta dos umbrais com os juízes, né? E fura a orelha, como não me lembro da palavra que você utilizou aí, seria um sinal para que ele fosse. Ele coloca na orelha um brinco. Sim. Um objeto que vai dizer que ele é escravo para sempre. E é interessante, né, Rabino, que quem fura a orelha dele é o próprio Senhor dele. Ele já não é Senhor mais da sua vida. Né? E só voltar um pouquinho aqui, que essa paraxá serve para nós hoje. Na realidade, a gente vira escravo quando você entra em dívida. Quando você fica devendo. Você acaba virando um escravo. Porque você acaba trabalhando para pagar dívidas. Né? Então você acaba ficando aquele escravo. E tem gente que entra numa financeira, paga aquela dívida e entra em outra dívida para dar continuidade, que não tem fim. Quer dizer, ele vai ficar escravo, né? Sempre. Enquanto ele não parar esse fluxo, porque aqui 6 anos ele sai, agora ele não quer sair. Outro detalhe, ele optou em ser escravo. Sim. Porque quando ele entrou, ele sabia que aquela mulher também era escrava, né? E uma coisa interessante, irmãos: quando alguém comete um crime e não é pego, depois a gente vai ver aqui, ele roubou, ele não conseguiu pagar, ele vai virar escravo. E aí sabe o que vai acontecer? Ele sabe que ele errou, ele vai ter que pagar pelo erro que cometeu. Então essa palavra é muito interessante, porque olha, ele é um servo, ele teve a oportunidade de ser livre, mas ele optou
continuar a ser escravo por amor. E o amor não é só pelo Senhor dele, o amor é pela família. Os irmãos estão entendendo? Trazendo isso para os nossos dias, nós temos uma situação que a Rebeca falou aqui, de escravidão por causa de dinheiro. Aí entra o que eu falei anteriormente, a questão da administração. Nós temos que administrar o dinheiro bem. Irmãos, se eu ganho 100, eu posso gastar 130? Não, eu posso. Eu vou ficar com dívida. Eu vou começar a ficar deficitário, ou seja, eu vou começar a dever 1, 2, 3, 4, 5 meses. Eu já estou encrencado. Então, os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Nós precisamos entender o seguinte: os nossos recursos, nós temos que dar uma vazão para eles, vivendo com aquilo que nós ganhamos. E aqui eu dei uma aula para os irmãos, eu não sei, acredito que vocês não estavam aqui, sobre essa questão financeira. Eu mostrei para os irmãos como você administra a sua vida. É simples. Tem coisa, irmãos, que nós estamos fazendo que é supérflua. A gente não precisa gastar aquele dinheiro. Você pode economizar, pagar as suas pendências. Eu espero aqui que ninguém tenha pendências em nome de Yeshua, né? Todo mundo tem bastante dinheiro sobrando na carteira. Ninguém carrega mais na carteira, né? Agora é na conta, né? Para poder fazer o Pix. Aleluia. Então, que cada um de nós possa ter esse dinheiro. Mas, nesse caso aqui, ele se torna um escravo pela sua má administração. Ele acabou roubando e acabou tendo um problema. E isso vai gerar depois um outro problema futuro para ele, que ele vai ser um escravo para sempre. Eu não sei, irmãos, de você. Eu não gostaria de ser escravo. Eu estou bem como escravo de Yeshua. Mas ser escravo de um outro ser humano, eu acho muito complicado isso, irmãos. Eu não sei qual a opinião de vocês. Eu não gostaria de passar por uma situação dessa. Então, aqui diz que o Eterno libertou o judeu para que o judeu o servisse, né? Então, o judeu, quando ele escolhe servir o homem e deixar de servir o Eterno, ele quer ser escravo, então ele vai servir menos a Deus, porque o judeu ele é livre para poder servir a Deus. Por isso o Eterno liberta ele do Egito, para que ele tenha tempo para estudar a Torá. Um escravo não tem tempo de estudar a Torá, ele tem que dedicar todo o tempo dele ao seu Senhor, então ele faz uma escolha errada. Já outra coisa muito interessante, uma escolha errada. Meu pai, quantas escolhas nós fazemos todos os dias? Vou dar um exemplo para você aqui. Você vai ao supermercado? Sim. Todo mundo aqui vai ao supermercado. Quando você vai fazer uma compra, o que você faz? Você calcula. Não, antes de você calcula, depois escolhe aquilo que você vai adquirir. Aí você olha para aquele monte de biscoito e você fala assim: qual biscoito eu vou comprar hoje? Misericórdia. Nossa, tem que comprar o que a gente gosta. Então, mas aí você faz escolhas o dia inteiro. Eu faço escolhas o dia inteiro. Então nós temos que fazer as escolhas certas para que nós não caiamos em problemas futuros. Para a gente ser escravo depois de uma situação. Às vezes as pessoas hoje são escravas de coisas que são absurdas, praticando inclusive idolatria. Nossa, na época do carnaval, quanta gente está pulando carnaval, nós estamos aqui discutindo Torá, e eles estão lá no carnaval, e tem gente bebendo, fumando, se prostituindo, e nós aqui guardando a palavra do Senhor. Onde é que estão os escravos? Aqui ou lá? Os irmãos entenderam isso? Então, não há muito que fugir, irmãos. A pessoa se torna escrava por causa da escolha que ela fez. Olha como isso é importante a gente entender. Então, quando a gente fala disso, a gente precisa compreender o seguinte: o que eu quero para a minha vida? A curto, médio e longo prazo. O que eu quero? Eu tenho ideia do meu futuro? Bom, eu posso traçar um plano aqui, eu posso traçar um projeto. Então, dentro desse projeto, eu vou pensar o seguinte: nesse ano eu quero conquistar tal e tal coisa.
daqui a 3 anos eu quero mais coisas assim, depois daqui a 7 anos, porque todo 7 vira ciclo, né, irmãos? Então a gente faz um cálculo sempre de 7 anos, no máximo. E aí você fala, e pensa consigo mesmo, eu vou fazer, vou trabalhar para isso aqui poder acontecer. Mas para isso acontecer, qual é a sua participação? Lembra da palavra ontem no chamado? Vamos obedecer. Através da nossa obediência, o Senhor vai gerar essas condições para que nós possamos ter isso em mãos para realizarmos aquilo que Ele colocou no nosso coração. Livres, sem escravidão. Amém? Amém. Podemos mudar de assunto? Vamos lá. Êxodo 21, do 7 ao 10, fala que se alguém vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos de seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas se desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem os seus vestidos, nem a sua obrigação marital. Eu não sei se os irmãos perceberam que esse verso trata de um casamento com mais uma mulher. Ele está falando de alguém que vende a sua filha, porque ela vai ser vendida para ser entregue para uma outra pessoa, provavelmente por causa de uma dívida também, tá? Inclusive os irmãos devem lembrar, né, que uma mulher chegou diante do profeta e falou assim: meu senhor, eu preciso de socorro, porque o credor está vindo buscar os meus filhos, por causa de uma dívida. O que ele falou? O que você tem em casa? Ela falou: não tenho nada, não sei, uma botija de azeite. E qual é a instrução dele? Vai pela vizinhança e pede para pegar todas as vasilhas que você puder. Pega as vasilhas da vizinhança toda, coloca na sua casa e pega a botija de azeite que você tem e despeja nestas vasilhas. Olha só que interessante, irmãos. O profeta diz assim: você vai pegar esse azeite, vai pagar a dívida e vai viver do resto. Como é que ele tinha certeza do milagre? E que ia ter tanto azeite que ia pagar a dívida dela. Ele não sabia, ela não falou. O texto não disse que ela contou o montante da dívida. Mas o profeta disse assim: vai ter tanto azeite que você vai pagar a tua dívida e vai viver do resto. Ó, me ajuda. Empreendeu, mas eu queria que vocês percebessem o tamanho do milagre que aconteceu. Ela não precisou vender os seus filhos. Eu queria que você entendesse isso. Nesse caso aqui, essa pessoa não tinha a quem recorrer, não tinha o profeta. E aí teve que vender o filho, a filha foi vendida, e a pessoa que comprou a filha, se ele não se agradasse dela, ou seja, se ela não fosse se tornar esposa dele, poderia se tornar esposa do seu filho. Tá? E aí ele teria que dar a essa moça o mesmo direito das suas filhas, porque casou com o seu filho, então se torna filha. E outra coisa, e se o filho dele tomasse outra esposa, essa primeira, por ter sido escrava anteriormente, não poderia diminuir tudo que era direito dela, que é o vestido, a obrigação marital, o mantimento e tudo mais. Então os irmãos percebem aqui que isso aqui é uma coisa muito, muito séria, tá? Uma outra coisa que acontece, tá? Onde também tem essa figura, mas aí uma figura de venda da filha, é quando se tem o dote, né? Então tem o dote que é dado para o pai da noiva, para que ela possa ser entregue para o noivo, tá? E esse dote ele é considerado também como se fosse uma venda, só que isso é uma coisa bem diferente, tá? Porque isso aqui é um casamento kasher. Nós estamos falando do casamento feito de acordo com as normas da Torá, quando há todos os procedimentos e na hora o dote é pago e é feita a ketubá, que é feito um contrato entregue para a mulher,
de todos os benefícios que ela vai ter, as obrigações do homem para com ela. Lógico que ela também tem obrigações, né? Mas a Ketubá, ela é entregue para a mulher, ok? Porque a Ketubá vai proteger os direitos da mulher. Aí o pessoal fala assim, o judeu é machista. Nós somos mesmo machistas, o Eterno é machista, com toda essa proteção que ele está dando para a mulher, né? Olha que coisa impressionante isso. A gama de coisas que o Eterno vai dar um contrato na mão dessa mulher para garantir que tudo aquilo que foi escrito vai ser cumprido. Olha só que coisa. Por isso, irmãos, a Torá é um negócio muito lindo mesmo. Ela é uma proteção. Na realidade é uma proteção, né? Você vê que aqui o escravo ele vai furar a orelha dele para protegê-lo. Porque se ele sair e for para outro lugar e tal, já sabe que aquele ali é um escravo, né? Ele não é livre. Ele não pode sair, viajar e fazer do jeito que ele quer. Não, ele é um escravo, né? Está protegendo ele também, né? Eu tenho um senhor, né? Tipo assim, eu tenho um senhor. Olha aqui, minha orelha, meu brinco, eu tenho um senhor, né? Que comanda a minha vida, né? Para ele não ficar solto também, né? É uma proteção. Assim como essa mulher vai ter uma proteção, né? Ela não vai sair de... É um contrato pré-nupcial, né? Ele é pré-nupcial e ele é entregue na época do casamento para a mulher ela fica de posse da Ketubá com essa garantia dela. E Rabi, como é que é calculado o dote? Então, né, isso tem várias formas de se calcular o dote, porque isso depende muito da família, né? Depende de quem é o noivo, de quem é a noiva, né? E depende muito de tudo isso para se calcular o dote e se entregar esse dinheiro para o pai, né, da noiva, para dizer o seguinte: olha, está aqui o dinheiro e eu garanto que eu vou ter condições de cuidar da sua filha e dar a ela tudo aquilo que ela precisa. Aí é uma palavra para os maridos, né? Nós maridos temos que fazer o quê? Cuidar das nossas esposas e dar a elas aquilo que é necessário, não é tudo aquilo que elas querem. Tem que fazer uma diferença entre querer e necessidade, né? Porque se for dar tudo que uma mulher quer, vamos respirar, né? Cadê os homens aqui? Aqui tem o dote das virgens, 50 ciclos de prata. Eu não sei quanto que está. É um pouquinho caro. 50 ciclos de prata. Carinho, ele não é barato no dote, né? Tem alguma outra pergunta, irmão? Senão nós vamos mudar de assunto de novo. Ficou estreito, né, mano, gente? Misericórdia, né? Por isso que casar é bom demais, né? Maravilha. Por isso que nós amamos as nossas esposas, porque nós damos a elas o que é necessário, né? Meu Deus. Vocês conhecem o Viagra feminino? Chinês? Não? Ele é meio antigo, mas vocês vão entender. Talão de cheque e cartão de crédito. Você entrega um cheque assinado, a mulher fala, pode gastar, ou dá um cartão para ela e fala assim, minha filha, pode comprar o que você quiser, que não tem limite o cartão. 10 reais. Entendeu? Eu entrego cartão, eu brincava muito, a gente ia na igreja, e eu falava assim, que eu chegava e falava assim para os homens, fala para sua esposa, eu vou te dar um dinheiro para você sair agora. Você pode ir no shopping para você gastar o que você precisar, né? Aí ele falava assim, tá aqui, quanto é? 10 reais, mas traz tudo, tá? As irmãs da igreja ficavam assim alucinadas, né? Como assim 10 reais traz troco? Né? Misericórdia, era uma piadinha que a gente fazia, mas a gente precisa realmente, irmãos, cuidar das nossas esposas, isso é fato, entendeu? Cuidar delas, nós temos que cuidar do filho também e tudo, mas chega uma época que o filho cresce, fica independente, e a gente tem que cuidar da esposa, tem que cuidar dela, porque no final ficam só os dois, entendeu? Os filhos vão cada um do seu lado, eles não vão querer saber da gente, sabe? Isso não é conto de fadas, né? Isso é história. A história da humanidade é assim: o filho casa, constrói uma outra família, vai para outro caminho. Quando muito ele lembra do pai e da mãe.
meu pai e minha mãe. Verdade, eu tenho pai e mãe. Né? Mas vamos lá, mudando de assunto. Êxodo 21, 12. Quem pode ler para mim assim alto, bonito? Qualquer um. Quem atacar uma pessoa e causar a morte deve ser executado. Olha só, a minha tradução está escrito assim: quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Irmãos, nós vamos começar a entrar em umas coisas aqui agora, em que nós vamos ter a Torá mostrando para a gente que tudo aquilo que uma pessoa planta, ela colhe. Então, se uma pessoa matar alguém, o que ela atraiu sobre si? A pena de morte. Vocês estão entendendo isso? Isso aqui é muito claro na Torá. Em muitos países do mundo, isso aqui funciona desta forma. São os países que têm a pena de morte, inclusive os Estados Unidos. Os Estados Unidos demora bastante, tudo, o pessoal demora para fazer o julgamento, mas existem países em que essa pena ela é aplicada de forma exemplar. E são países em que o número de homicídios é muito pequeno, por causa do exemplo. Tá? Lógico que tem a democracia. O que a democracia fez? Nós queremos ser mais bondosos do que o Eterno. Então, se alguém matar, a gente coloca na cadeia. Aí depois de alguns anos ele vai sair de lá mudado. Vai ficar pior. Cadeia não resolve o problema de ninguém. Quem resolve o problema de alguém é Yeshua. A única pessoa que consegue mudar o caráter de alguém é Yeshua. Cadeia, reformatório é antigo, né? É meu pai. Reformatório, psicólogo, psiquiatra, eles conseguem mudar a vida de alguém? Não conseguem, irmãos. O que muda a vida de alguém? É só a mão de Yeshua transformando a vida daquela pessoa. Então, a Torá tem um princípio de que quem mata alguém deve ser morto. Eu vou ampliar isso para você agora, tá? Nós vamos falar disso aqui mais tarde, mas eu vou já ampliar. Como é que é uma segunda forma de matar uma pessoa? Tirando a liberdade dela. E o que mais? Pode falar, pega o microfone e fala. Falando mal dela? Falando mal dela, muito bem. A famosa Lashon Hara. Mata uma pessoa. Aí, irmãos, essa pessoa que mata alguém falando mal, o que o Eterno traz sobre ela? Juízo. Olha só uma coisa interessante. Nós não temos o direito de falar mal de ninguém pelas costas, principalmente, e acabar com a reputação daquela pessoa. Porque você acaba com a reputação, você divide uma família, você divide um grupo de amigos, você divide igreja, você não, a pessoa divide igreja e acaba causando uma tragédia. E algumas vezes, irmãos, esse falar mal é tão ruim que ele causa assim um desastre inominável. Aí vem a pergunta: por que a gente, reconhecendo isso, ainda erra? A gente, assim, eu digo às pessoas, né? Eu tenho certeza que aqui ninguém faz a chave. Mas por que as pessoas ainda erram, insistindo em falar mal dos outros? A pessoa recebe sobre si o julgamento celestial. Se ela não se arrepender e pedir perdão para aquela pessoa, pesa sobre ela uma sentença de morte. Simples assim. Por isso a Torá, ela dá para a gente esse princípio. A gente não precisa, irmãos, abrir a boca para falar mal de ninguém. Entendeu? Eu estava conversando ontem com os meninos aqui. Eu estava falando para eles o seguinte: olha, se a gente tiver qualquer problema entre nós somos adultos o suficiente para sentar e resolver, conversar e falar assim: eu não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei daquele outro. Você falou uma coisa aqui que não está de acordo, eu vou pedir perdão. Se eu estiver errado, eu vou pedir perdão. Mas eu tenho que saber onde é que eu errei, para poder pedir perdão, para saber se aquilo que eu falei realmente era uma coisa ruim. Então, irmãos, nós temos que ser pessoas transparentes. A gente não pode agora, eu estou triste
Cristinho, agora eu não vou mais na congregação porque o rabino falou isso e eu não gostei. Nós tivemos um caso aqui com uma pessoa que saiu da congregação, porque eu estava pregando aqui, dentro de um contexto, eu falei que não tinha homem. A pessoa pegou, virou as costas e foi embora, nunca mais voltou. Os irmãos entenderam isso? Isso é uma falta de respeito. Isso é uma meninice, uma criancice, uma coisa dessa, irmãos. Então que, se você é para a gente pegar e usar a palavra, vamos usar a palavra, a gente tem que ser adulto para poder ouvir. No contexto, os irmãos devem se lembrar da palavra que eu dei, nós falávamos de pessoas que precisam, nós falamos de homens para poder assumir uma postura, um compromisso de estar diante do Senhor e cuidar das coisas dele, das nossas casas. Eu falei, não tem homem, nós estamos precisando tomar essa posição, eu estou chamando vocês para um resultado. A pessoa não gostou, falou, não tem homem, não vai embora daqui. Porque eu não gostei do que falou. Então, irmãos, a gente precisa ter também um pouco de bom senso, em nome de Yeshua. Só fazendo uma colocação, esse falar mal aí, a fofoca é exatamente isso. Sim. A fofoca acaba com qualquer família, qualquer ambiente de trabalho, qualquer sociedade. A fofoca é um mal que, assim, destrói qualquer ser humano. É verdade, irmão. Não é? Porque a maldade, ela começa na fofoca. Sim. Se é verdade ou não, mas as pessoas falam. Então se torna, né? O Mal falou uma coisa interessante aqui, de ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, nós temos que ter unidade, porque as pessoas trabalham em conjunto. Então, o que significa isso? Eu faço uma coisa, aí vai, cada um faz uma coisa para completar aquilo que eu comecei. Se entra a fofoca, como o Mal está falando, quebra esse ambiente de trabalho e o trabalho não vai render. E aí o que vai acontecer? Alguém vai ter que ser punido, e o chefe vai vir e falar. E geralmente quem é punido não é o fofoqueiro, porque o fofoqueiro sempre se safa, ele joga a culpa em outro, porque essa é a habilidade dele, ele transferir a responsabilidade. Por isso, a fofoca é tão ruim, ela prejudica até o rendimento de uma empresa, de um país, e tudo isso por causa de fofoca, de coisas que são ditas que não são verdadeiras. Misericórdia. Por isso que é tão ruim, irmãos, a gente abrir a boca e falar mal. Não pode, irmãos. Tem que entender o que está acontecendo. Em nome de Yeshua. Continuando aqui, Êxodo 21:15. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. O que é isso, irmãos? O que é ferir a seu pai e sua mãe? É de qualquer forma partir de uma agressão física contra pai e mãe ou ameaçar pai e mãe. E infelizmente, irmãos, tem filho assim. Tem filho assim que parte para cima de pai e mãe mesmo, sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque existem circunstâncias que Satanás gera que permite que hajam situações para isso, para que um filho possa partir para cima do pai ou para cima da mãe para poder ferir. Então a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Até na hora de conversar com pai e mãe, o nível de conversa tem que ser diferente. A gente tem que falar com pai e mãe com cuidado, com carinho. Rabino, meu pai não é crente, minha mãe também não. A regra é para todos. Não é só para pai e mãe crente. É para pai e mãe incrédulo também, que precisa saber que o filho foi transformado pelo Espírito Santo, e essa transformação foi tão profunda que quando houver um problema, o filho sabe se posicionar naquele momento. Outra coisa, Êxodo 21:17. E quem amaldiçoar a seu pai e a sua mãe, certamente será morto. Irmão, amaldiçoar, essa palavra vem do verbo calar, e ela significa amaldiçoar ou pronunciar uma fórmula contra alguém. É engraçado, irmãos, que nós, às vezes a gente acha que isso aqui não acontece, né? Quando nós recebemos um chamado de uma pessoa, ela vai contando algumas coisas da vida dela. Ela disse que ela falou para a mãe assim, numa discussão, ela falou: mãe, você para com isso, senão você vai morrer sozinho.
da discussão, ela disse isso. Aí depois ela voltou, pediu desculpa e tal. E a mãe dessa pessoa, passou uns meses, ela adoeceu, teve um problema pulmonar. E o médico disse assim: ó, você não pode entrar. Ela ficou num lugar isolado e ela gritava de dor. Aí teve um momento que ela precisou ser entubada, foi entubada, não resistiu e morreu sozinha. Os irmãos entenderam o peso dessa palavra? Entendeu? Pronunciar qualquer palavra contra o pai e contra a mãe é complicado. E ela pediu perdão, ela se reconciliou com a mãe e tudo, mas aquela palavra, como ela não foi recolhida do reino espiritual, ela fez aquilo que devia fazer. E a mãe morreu sozinha. Então, irmãos, a gente precisa realmente tomar cuidado. E ela entendeu, que eu até me falou com ela: eu estou fazendo isso para você entender o peso de palavra. Você não fazer isso mais. Mas é que é muito interessante que a Torá, às vezes a pessoa fala assim: a lei acabou, nós estamos na graça, a graça é mais fácil do que a lei. A graça é mais difícil do que a lei, porque a lei, você fez, você morre. A graça não, você morre espiritualmente, que é muito pior, né? Que com Yeshua é tudo no nível espiritual. Você fez, você amaldiçoou, devagarinho sua vida vai descendo, quando você vê, já está no fundo do poço, né? Mas você nem lembra que foi porque amaldiçoou, ficou falando mal, meu pai, minha mãe, isso, aquilo, ou brincadeiras que fez com a mãe ou o pai, que de mau gosto, e nem lembra disso, porque o espiritual ele caminha devagar, né? Quando você vê, você já está lá no fundo do poço, né? Então a graça hoje é muito mais difícil, que o nível é mais alto, a exigência é mais alta para nós. Cada uma das nossas palavras tem um peso diferenciado. Nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Ok? Então, quando a gente for falar com o pai e com a mãe, tem que usar uma linguagem de amor. Vai falar com o pai e com a mãe? Poxa, pai, não, ok, pai, tá bom. Entendeu? Você pode não concordar com o que seu pai faz, o que sua mãe faz, mas não pode bater de frente também. Tem que orar. A gente ora, a gente vai para os pés do Senhor e: Senhor, muda essa cabecinha aqui, muda essa situação, porque, irmãos, todos nós vamos ficar velhos, entendeu? Todos nós vamos. Não tem um aqui que vai falar assim: eu não vou ficar velho. Se não quer ficar velho, eu vou te dar um conselho: morre. Aí você morre novinho. Algum candidato aqui, você quer que a gente ore agora? Não, não precisa. Não fala arrebatamento. Alguém quer que ore? Não, né? Vamos pular essa parte. Aí, irmão, o negócio é sério. Aí a gente, então tem que falar com o pai e com a mãe, um jeitinho diferenciado. Entendeu? E se eu posso dar um conselho, o conselho que eu te daria seria: faça tudo que você puder pelo seu pai e pela sua mãe. Tudo. Enquanto eles estão vivos. Entendeu? Faça o que você puder. Porque a hora que morrer, não tem mais o que fazer. E na hora da morte, irmãos, existe uma coisa muito, muito ruim, chamada hipocrisia. Porque eu queria tanto que você estivesse aqui, mas não ligava, não se importava, não falava nada. Né? Aí depois tem um remorso, que é diferente de arrependimento. Então, vamos tratar bem nosso pai, nossa mãe, para a gente poder ter méritos diante do Senhor. Porque quando nós tratamos bem nosso pai e nossa mãe, e honramos nosso pai e nossa mãe, a nossa vida é estendida. Ok? Se você quiser morrer logo, tem a fórmula também, é só desonrar pai e mãe. Aí o cabra morre logo, não tem problema não. Tá? Perguntas? Êxodo 22:2. Se o ladrão for achado ao minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado. Tá? O comentário da Torá ensina que isto é um ato de assassinato. Tá? Então, por que ele não é culpado
lado do sangue, porque lá em hebraico está dizendo assim, Ain lo damim, ou seja, ele não tem sangues. Vocês entenderam isso? O ladrão, quando ele sai para praticar um roubo, ele já é considerado como morto. Você entendeu ou não? A intenção de praticar o roubo diante do Eterno faz dele uma pessoa já morta. Então, se acontecer de ele naquele dia morrer, diante do Eterno ele já estava morto. Os irmãos entenderam isso? Por isso que é importante, a gente às vezes tem umas situações, né? Isso é uma coisa muito séria. Quem quer praticar qualquer tipo de roubo já está diante do Eterno morto. Alguma pergunta? Você quer falar? Eu queria só colocar um negócio que eu ouvi de um policial e eu fiquei assim meio assustada, né? Porque o ser humano ele quer mudar todas as leis da terra. Diz que o ladrão foi roubado numa casa e tem aquelas grades de flecha, né? Parecendo flecha. E aí ele enroscou e machucou a perna. Ele pediu indenização para o dono da casa. E o juiz aceitou. O casal vai ter que pagar R$70 mil para ele. Porque ele falou que a família tinha que ter posto iluminação. Porque ele não viu que tinha a grade. Porque ele estava pulando para roubar. Aí o policial falou, esse absurdo nós estamos vivendo no Brasil. E o juiz aceitou. Ele falou, não, ele está certo, ele machucou. Tem que indenizar ele. O casal vai ter que indenizar o ladrão. Agora a pergunta é, se ele entrasse e matasse a família, quem que ia indenizar a família? Porque ele ia entrar, ele só não entrou porque ele ficou cravado na cerca lá, né? E ficou lá e teve que chamar a polícia, né, e tal. E ele lá, né, penduradinho. Mas mudando todas as regras da palavra. Né? Então, mas aí, irmãos, esse juiz que a Rebeca estava nos contando, que deu essa sentença, certamente a punição que virá sobre a vida dele será muito grande. Aqui na terra vai começar, e no inferno vai ser maior ainda. Porque um camarada desse não vai para Yeshua. Ele vai morrer e vai para o inferno, com certeza. Irmãos, pense bem num juiz invertendo a Torá, dando para um ladrão, um assassino, indenização, e para a vítima a culpa. Está tudo invertido. Por isso, irmãos, nós temos que orar pelo nosso país. Eu falo para a Rebeca que eu ainda sou a favor daquela coisa do Senhor fazer as coisas imediatamente. O cara cometeu um pecado lá, por exemplo, um juiz desse deu uma sentença. Na hora que ele estiver dando a sentença, o Espírito Santo mata ele, bum, e já cai morto. Comida de bicho, como foi com Herodes. O ladrão também, cai ele e o ladrão. Para que isso, Rabino? Para o Senhor mostrar que Ele continua vivo e atuante na terra. Porque hoje, irmãos, nós estamos vendo coisas absurdas. Isso é uma coisa pequena. Aquilo que está sendo feito na Suprema Corte do nosso país. Aquilo que está sendo feito na presidência do nosso país. Tudo isso, irmãos, nós oramos para que o Senhor seja o nosso juiz. Por quê, irmãos? Porque vai chegar um tempo, se o Senhor não interferir, o nosso povo não vai suportar. Brasileiro é um povo muito passivo, ele é pacífico, mas até a passividade, ela tem limites. Daqui a pouco vocês vão ver que vai acontecer algo muito terrível no nosso país, se o Senhor não intervier logo. Entendeu? Porque vai levantar meia dúzia de doido no país, vão fazer as coisas escondidos, e quando vir, já estourou uma revolução no país. Que infelizmente é o que está sendo necessário nos dias de hoje, porque a injustiça, ela está campeando no nosso país.
Entendeu? Na minha época, a gente respeitava policial. Hoje o pessoal peita o policial, gosta do policial, e o policial não pode reagir. Os irmãos veem que isso não é brincadeira, irmãos. Isso é uma coisa séria. Se eu, por exemplo, estiver vendo o policial sendo insultado, se eu der uma pancada num cara desse, eu vou ter menos punição do que se o policial fizesse isso. Os irmãos estão entendendo onde nós estamos chegando? Tem gente querendo acabar com a polícia. Irmãos, misericórdia. E na Parashá, Shoftim, o Senhor institui os juízes e os policiais. Está na Torá. Eles querem fazer com que a Torá seja anulada. Vocês estão entendendo o tamanho do trabalhar de Satanás na terra? Isso é muito sério, irmãos, que nós estamos vivendo misericórdia. Pergunta. Já está acontecendo já, amigo. Existe uma lei que se você agredir uma pessoa, você paga uma pensão, uma sentença, ou cestas básicas, ou serviços comunitários. Mas se você matar um cachorro, é 5 anos de cadeia. Pois é, mas eu estou falando assim em comparação à vida. Né? A vida de um ser humano, a vida de um cachorro animal. Por isso, o cachorro vale mais do que o ser humano. Isso, é o que está acontecendo. Essa é a questão. E palavras do nosso líder aí, que já tem uma pessoa que já entrou vamos dizer assim, no tribunal, né, no Supremo, que é 10 vezes, 100 vezes pior do que quem já estava lá. É verdade. Então a intenção dele entrar lá é para mudar os sentidos das leis para o futuro. É verdade. Então, irmãos, nós temos que orar muito para que a Torá possa voltar a ser implementada na nossa nação. É uma coisa séria, uma coisa muito séria. Vamos continuar. Êxodo 22:14, vamos dar agora um salto aqui. E se alguém pedir emprestado ao seu próximo algum animal for danificado ou morto, não estando presente, seu dono certamente o pagará. Tá? Isso aqui é uma outra coisa, irmãos, que a gente precisa fazer. Se eu pedir emprestado alguma coisa, eu tenho que devolver. Porque se eu não devolver, entendeu? Eu vou me apropriar daquilo. E a palavra apropriar é uma outra palavra para dizer que eu roubei. Eu furtei alguma coisa de alguém. Então, assim, tudo que a gente pedir emprestado tem que devolver. E se danificar, tem que dar outro novo. Entendeu? E com multa de 20%. Então a Torá, ela é muito exata nessas relações interpessoais. Por isso que eu disse para os irmãos do princípio que vai regular a nossa relação com o Eterno, mas a nossa relação com o nosso próximo. É pecado pedir as coisas emprestadas para os outros? Não. Mas eu tenho que tratar aquela coisa que está dentro da minha casa, que não é minha, melhor do que eu trato as minhas coisas. Entendeu? Tem um momento que a gente faz as festas e depois o pessoal às vezes leva as coisas para casa, né? E às vezes leva na vasilhinha do tapoé da outra irmã. Esse negócio de tapoé, misericórdia. A minha tapoé XYZ, que eu comprei em tal lugar assim, assado, frio e dourado, que é maravilhosa. Então tem que devolver a tapoé da irmã. Senão, misericórdia. Então, e a tapoé é só um exemplo de outras coisas que a gente precisa devolver. Entendeu? Inclusive, irmãos, eu vou até dar um testemunho para vocês aqui. Na medida do possível, quando alguém me pede dinheiro emprestado, eu não empresto. Eu dou. Por quê? Para não ter a dor de cabeça. Na realidade é o seguinte, o pastor Rodrigo falou, não é para ter dor de cabeça, né? Mas eu diria que eu vou além disso. Não é questão de dor de cabeça, é para mim não fazer aquela pessoa pecar. Por quê? Porque se ela não devolver, ela vai estar pecando. Perde a amizade, né? Perde a amizade também. Também, são vários os problemas, né? São vários. Então, se a gente pode, se a pessoa chegar e falar assim, eu preciso de um dinheiro emprestado, se eu não tiver condição, eu falo assim, olha, eu não tenho para te emprestar. Eu não posso te ajudar nessa vez. Mas se eu tiver, eu falo assim, está aqui o dinheiro. Eu vou te pagar, então, não, você não precisa pagar, eu estou te dando como uma oferta para não dar problema depois.
Porque a gente sabe, irmãos, que uma pessoa pode ter problema, ela pode não conseguir te pagar de volta. Pode acontecer dela explodir, a pessoa falar assim, ó, depois de uma semana vou estar aqui o dinheiro. Não pode dar errado. E se der errado, aí como é que faz? Então nós temos que ter essa consciência, irmãos. E eu estou falando isso porque eu faço assim já há muitos anos, para prevenir. Eu quero prevenir, irmãos. Eu não quero confusão com ninguém, não. Eu não quero ter que perder uma amizade, um irmão, por causa disso. Entendeu? Porque eu acho que isso é muito sério. Nós já tivemos casos de entrar em projetos, né, com outras pessoas, eu não vou dizer sociedade, mas em projetos com outras pessoas, e a pessoa deixar a gente sem nada. Nós íamos fabricar menorá, fabricar aqueles broches, uma série de coisas nós trouxemos de Israel e nós viemos com tudo para a gente poder fabricar. Achamos as pessoas, mas as pessoas acabaram depois levando tudo e nós ficamos sem nada. Então, o que eu fiz? Eu orei e falei, Pai, eu estou perdoando essa pessoa, porque ela não teve também a coragem de chegar e falar, ó, Rabino, eu errei com o senhor aqui. Não teve essa coragem, não. Nós temos que liberar a pessoa espiritualmente para não ter um prejuízo maior. Então, tudo isso, a gente precisa ter cuidado, ter discernimento. Mas também agora, para fazer qualquer coisa com alguém, a gente pensa 10 vezes, né, Rebeca? Só queria falar uma coisa, um conselho, né? A gente olhar dentro de casa o que não é meu e devolver, né? Porque se não é meu, livra uma vasilha, uma louça, não sei qual que for, né? E evitar pedir emprestado. Porque acho que no nosso meio a gente nem tem muito isso, né? Antigamente que era mais. Mas a gente evitar, se pode, espera mais um pouquinho, compra aquilo que você está precisando, né? Porque se estragar, vai ter que comprar um novo e entregar para a pessoa. É verdade. Então é melhor a gente comprar o da gente. É verdade. Perde 2 vezes, né? Perde 2 vezes, né? Porque vai ter que ficar com estragado em casa e vai ter que comprar um Vai ter que novo comprar um novo para a pessoa. Alguma pergunta, irmãos? Não, né? Estamos cutucando, né? Devagarinho. Êxodo 22, 18. A feiticeira não deixarás viver. Meu Pai, o que é isso aqui? A palavra em hebraico é kashap, e ela significa praticar feitiçaria. Tá? Isso aqui, irmãos, tem uma série de coisas ligadas com feitiçaria aqui. Tá? Infelizmente eu não vou poder nomeá-las aqui, porque como esse vídeo vai para o YouTube, depois eles podem me censurar por causa disso, porque eu vou ter que mexer em outras coisas. Mas lógico que os irmãos entendem o que é feitiçaria, tá? Quando se usa de algum sortilégio, de algum trabalho que é feito para prejudicar a vida das pessoas, entendeu? Para poder tirar proveito disso em função de outrem. Então todas essas pessoas, elas carregam sobre si uma sentença de morte do Eterno. Elas estão marcadas com a morte. Então, em Israel, eles não queriam que isso entrasse no meio da nação para que o judeu não praticasse esse tipo de coisa. Entendeu? E você vai ver que lá na frente não vai ter um resultado legal. Por quê? Porque Saul vai permitir no seu reinado que haja uma mulher feiticeira, né? E aí o que essa mulher? Ele vai consultar inclusive ela. Ele erra 2 vezes, primeiro permitindo que ela esteja no meio de Israel e depois consultá-la para pedir um conselho sobre Samuel, né? Então assim, veja que o engano é muito forte. O fato da feiticeira estar em Israel corrompeu o coração do rei de Israel. A desobediência não acabar com a feiticeira. Os irmãos entenderam isso? Por isso que não dá, mas a gente não pode concordar com o erro, com o pecado. A gente tem que cortar. Entendeu? Não pode concordar com coisa errada. Está errado? Tá. Não adianta falar que o errado é certo 10.000 vezes. O errado nunca vai ser certo. E o pecado nunca vai ser santidade. Então nós temos que olhar para isso e falar assim: eu não concordo. Ponto. Mas aí você tem que concordar, porque não tem que concordar. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua.
com a sua, a minha opinião está baseada na palavra do Eterno. Eu não concordo. Ponto. Você quer ver uma outra coisa? Êxodo 22:19. Olha a coisa séria isso aqui. Todo aquele que se deitar com um animal, certamente morrerá. A palavra aqui deitar-se, shakab, ela é muito exata em hebraico. Eu vou ler para você a definição de shakab. Ela significa deitar-se para ter relações sexuais. Eu ouvi uma vez uma interpretação de uma pessoa que disse assim: não, mas a Bíblia não está dizendo aqui que é pecado, a pessoa só deitou do lado do animal. Só que o termo em hebraico não é um deitar inocente, é um deitar para ter um relacionamento sexual com o animal, seja aquele qual for. Então, irmãos, isso aqui se chama bestialidade, e o Eterno abomina isso. Por isso ele diz que essa pessoa certamente morrerá. Vocês lembram dessa frase? Certamente morrerá. Hã? O microfone, por favor, e fale. Não é assim, né? Como é que foi a frase? Que se ele comesse, certamente morrerá. Essa frase foi dita para Adão: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerá. E ele morreu. E o que acontece aqui, a frase é a mesma. Por isso, irmãos, a gente tem que entender que a Bíblia estabelece padrões para que a gente possa ter uma vida digna. Você imagina que coisa horrível deve ser uma pessoa ter um relacionamento sexual com um animal. E a gente achava que isso é muito no campo, né? Que as pessoas ficam longe. Isso era muito comum antigamente, no campo, né? Essa coisa. Mas hoje na cidade também é comum. Porque as pessoas ficam muito sozinhas, né? Ou estão muito solitárias. E o que elas arrumam? Animais, né? E acaba o animal dormindo na cama junto, né? E o inimigo ele entra, a pessoa está carente, está precisando, né? Então aí aquilo acontece. E já teve caso da gente ouvir que a pessoa foi para o pronto-socorro, viu mais um cachorro, porque não conseguia tirar. Os dois juntos e passou a vergonha. E, irmãos, isso aqui é Bíblia, é o nosso dia a dia. Por isso que o Senhor fala para a gente, para o homem, o ser humano, evitar isso, irmãos. Isso aqui é uma coisa assim, isso é nojento. Aí, quando você pega o nosso querido Rabino Shaul, o Paulo, lá em Romanos 1, no 21 ao 26, ele vem falando uma série de coisas. Aí tem um versículo que diz assim: por isso o Criador nos abandonou com suas paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Isso aqui é uma coisa séria. Essas pessoas, elas foram abandonadas pelo Eterno. Você sabe o que significa? Essa pessoa não tem mais jeito, ela vai para o inferno. Por quê? Porque o Eterno já sabe que ela não vai ser remedada. Diferentemente de nós, o Eterno já viu o futuro. Então essas pessoas, ele colocou na palavra dele para a gente ter certeza que isso vai acontecer. Essas pessoas foram abandonadas por ele. Imagine, irmãos, como é o Criador abandonar uma pessoa. Eu não sei de você, mas para mim, até para respirar, eu dependo de Yeshua. Imagine me abandonar. O que vai ser da minha vida? Irmãos, por isso que eu estou falando para você, isso aqui é uma coisa terrível. E a Torá já estava avisando sobre isso. E com a gente hoje isso virou uma coisa assim, meio que, não vou dizer comum, né? Porque isso não pode ser comum um negócio desse. Mas uma coisa assim mais frequente acontecendo na nossa sociedade. Você vê, nós passamos pela pandemia, ficava todo mundo dentro de casa. Aquelas coisas
acontecendo e a gente não sabe, né? Porque não tem acesso a essas informações. Mas quantas coisas não devem ter acontecido na pandemia? E tudo isso, irmãos, é abominação diante do Eterno. Tudo isso, quando a pessoa pratica esses atos, espiritualmente falando, ela já está morta. Morta no sentido de ela cometeu um pecado que é digno de morte, e na maioria desses casos ela não vai sair bem. Por isso ela certamente morrerá. Alguma pergunta, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? É sério, é nojento a gente falar disso, mas a gente precisa ensinar a Torá, né? A gente precisa. Êxodo 22, 20. O que sacrificará aos deuses, não só o Eterno, será morto. É interessante, irmãos, essa palavra sacrificar, sabá em hebraico, significa sacrificar ou abater. Então, quem sacrifica um animal pressupõe a existência de um altar. E um altar, ele tem que ser o altar do Eterno. Então, hoje, a gente não faz mais esse tipo de coisa. Mas é uma coisa interessante, porque hoje, quem busca outros deuses, a não ser o Eterno, cai nesse mandamento aqui. E outra coisa, irmãos, a Torá é muito clara sobre isso. Nós não temos para onde correr disso aqui. Imagine que uma pessoa não serve ao Eterno. Depois ela vai falar assim: ah, Senhor, mas é porque eu queria servir aquele outro Deus e tal. Só que eu morri e descobri que eu fui para o inferno, que aquele não era um Deus, era um demônio. Mas no dia do juízo final, igual, Senhor, eu queria que o Senhor me desse mais uma oportunidade. Qual você acha que vai ser a palavra do Senhor? Hã? Por quê? Porque a pessoa teve acesso à informação. Você tem noção do que é isso? A pessoa teve acesso. Certamente teve uma oportunidade, mas não aproveitou. Quais são as prováveis exceções? Países onde a Bíblia não pode penetrar de jeito nenhum. Exemplo, Coreia do Norte. Até a internet lá é regulada. E nós estamos orando para não querer regular a nossa aqui. Já estão querendo regular a nossa internet, deixando a gente ver só aquilo que eles querem que a gente veja. Então, assim, eu não sei qual vai ser o critério que o Senhor vai usar para julgar as pessoas na Coreia do Norte. O ditador eu sei. Já está no lugar reservado para ele, mas as pessoas não. Alguém tem alguma opinião? Não? Queria só fazer o seu comentário. Quando a gente vota no governante, a gente é co-participante com aquele governante. Eu tenho certeza absoluta, vou falar assim, na minha visão, que se eu apoio o governante, que é ditador, e que enfim, ele é uma nação, eu sou co-participante. Sim. Deus tem que lugar em mim. Eu penso assim, não, eu tenho consciência disso. Deus tem, porque senão não é um Deus de justiça. Sim. Sim, é verdade. E uma coisa que eu estava vendo também sobre a Coreia do Norte é que a votação não é assim. Eles têm eleições, mas sempre só tem um candidato, que é o próprio ditador. Porque quando surgem os outros da oposição, ele manda matar. Então, no final das contas, só tem um candidato. Entre ele e ele, vence ele. Vocês entenderam? Mas eu concordo com aquilo que o Mauro está dizendo. Por exemplo, quando num país democrático você tem eleições e as pessoas votam naquela pessoa que faz o mal, elas são co-participantes disso. Paulo fala disso em Romanos, né? Quando ele fala da pessoa ser participante do pecado de outra, quando ela não denuncia o pecado. Então a gente precisa entender isso, irmãos.
daqui a alguns meses nós vamos ter eleições. Quem que nós vamos colocar no poder? Juntos entenderam? Então assim, nós temos que pensar muito bem antes de votar para prefeito, vereador, essa coisa toda aí, deputado estadual, tem que pensar bem. Sabe, porque o nosso país precisa de uma limpeza. Nós precisaríamos que Yeshua viesse falar assim, vou mandar uns anjos fazer uma limpeza aí. Como dizem os irmãos pentecostais, uma vassoura de fogo. Vem com a vassoura de fogo e limpa tudo. Mas precisa. Precisa, irmãos, porque nós estamos precisando, tá? Tem uma pergunta, porque eu vou mudar de assunto de novo. Vocês viram que a paraxá é tão dinâmica que a gente toda muda de assunto, né? Êxodo 22, 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como usurário, não lhe imporás usura. O que é usura? Usura é uma palavra antiga, né? Para quê? Juros. Tá? Não pode cobrar juros do irmão. Se tiver que emprestar dinheiro para alguém, você não tem condição de dar, mas você tem o dinheiro. Você vai emprestar para a pessoa, você vai falar assim, olha, eu vou emprestar o dinheiro para você, mas eu não vou te cobrar juros. O que significa a palavra juros em hebraico? De onde ela vem? Ela vem de um termo que é nashak, que significa emprestar a juros ou emprestar com usura. Só que a raiz da palavra significa picar e arrancar. Vocês entenderam? É como se fosse um animal que picasse e arrancasse um pedaço. Cada vez que se cobra juros de uma pessoa, é como se estivesse comendo um pedaço da carne dela. Os irmãos entenderam isso? O juro ele é uma coisa tão maligna que ele é comparado a isso. Voltando, nós não devemos fazer empréstimo com ninguém. Alguém não entendeu essa frase? Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu? Não faça empréstimo. Não faça. Entendeu? A gente tem outras maneiras de resolver essas coisas. Dentro da tradição judaica, a gente costuma ajudar o homem. Entendeu? Então a gente tem que buscar fortalecer os nossos laços, a congregação, para a gente poder ter bastante gente, para quando alguém estiver em perigo, a gente ajudar. Deixa eu contar uma história rápida para vocês aqui, para a gente poder continuar. Nos Estados Unidos teve um caso de um irmão, numa sinagoga, um empresário que ele estava prestes a falir. E um dos membros contou para o rabino. E o rabino então teve uma estratégia, ele chamou todos os outros homens da congregação, menos aquele que estava com problema. Reuniu então 20 homens dentro da congregação e disse: olha, eu queria saber de vocês o seguinte, nós estamos com uma pessoa aqui com um problema e nós vamos ajudar. E pronto, como é que está a sua empresa? Está tudo bem? Tá, faz um cheque de 10 mil dólares. Então foi falando para cada um deles e cada um fez um cheque de 10 mil dólares. 10 mil vezes 20, 200 mil dólares. Ele pegou os 20 cheques, colocou dentro de um envelope, eles oraram e no dia seguinte o rabino foi visitar aquele irmão que estava com problema financeiro. Aí ele chegou na empresa, ele recebeu: ô rabino, como é que o senhor está e tal? Vem cá para o escritório. Aí ele perguntou para ele: como é que você está? Como é que está a empresa? Rabino, nós estamos passando por um momento difícil, eu não tenho dinheiro para a gente injetar para capital de giro, eu estou com pouca coisa aqui, mas nós vamos sair dessa, rabino. Ele falou: eu tenho certeza que vocês vão sair. Aí o rabino tinha a pasta dele, ele abriu a pasta, tirou o envelope na mesa, ele pegou e empurrou até essa pessoa. E falou assim: isso é para te ajudar. Ele falou: o que é isso, rabino? Ele falou: abre. Quando ele abriu, tinha 20 cheques de 10 mil dólares. Aí o rabino falou assim: isso é dos irmãos da congregação que estão te ajudando. Eu só vou te pedir um favor. Anota o nome de cada um deles. E quando você sair dessa, vá atrás de cada um e devolva o dinheiro.
Ele falou: Rabino, está combinado, vou honrar sua palavra. Ele investiu os $200 mil, 3 meses depois a empresa decolou. E ele estava já naquele estado assim, ele tinha pago já uma parte das dívidas todas, tinha um fluxo de caixa bom, o capital entrando bacana, as vendas em alta. E aí ele procurou o Rabino e falou: Rabino, eu queria falar uma coisa para o senhor. A empresa já melhorou muito, nós estamos no azul, saímos do vermelho e agora eu vou procurar os irmãos. Eu vou amanhã já procurar o primeiro. E aí ele falou assim: vai atrás deles então. O que ele pegou? Ele pegou no envelope, colocou o dinheiro, $10 mil, e foi no primeiro. Chegou lá, ele foi lá na empresa do irmão e falou: ô meu irmão, como é que você está? Rapaz, como é que você está? Tu tem empresa? Me conta como é que está a sua empresa. Ele falou: puxa vida, olha, nós injetamos um dinheiro na empresa e tudo, e a empresa decolou e nós estamos assim muito bem. As vendas também assim, elas aumentaram muito e as coisas estão muito bem. Ele pegou o envelope e falou: inclusive vim aqui te devolver o dinheiro. Ele falou assim: epa, não precisa. Ele falou: mas você me emprestou, eu quero te devolver o dinheiro. Ele falou: não precisa, o Todo-Poderoso já pagou. Glória a Deus. Ele foi nos 20 e os 20 disseram a mesma frase. Rebelde diz: o Eterno não fica devendo nada a ninguém. Quando você faz com a intenção de coração certa, a cavana correta, o Eterno se encarrega de te recompensar. Então, irmãos, quando a gente empresta um dinheiro para alguém e diz: eu não vou cobrar juros, o próprio Eterno se encarrega de suprir aquilo que você emprestou para ele. Não precisa. Às vezes, irmãos, a bênção é tão grande que você não precisa nada de volta. Eu contei já para vocês aqui, eu tive uma pessoa em que eu tive um caso desse. Eu viajei, fiz uma viagem aí, eu recebi uma oferta muito boa, mas muito boa mesmo. Guardei a oferta e falei: puxa, agora é para a gente comprar nossa casa, né? Na época, 20 e poucos anos atrás, eu não vou nem falar o valor aqui. E aí guardei o dinheiro e falei: puxa, agora vai. E nós estávamos fazendo as coisas do nosso dia a dia. Uma pessoa me ligou, me falou da dificuldade que essa pessoa estava passando. Eu falei: eu vou orar por você. E quando eu terminei o telefone, o Espírito Santo disse assim: ora, mas pega o dinheiro que está lá no banco e deposita para ela. Eu falei: Senhor, tem misericórdia, Senhor. O dinheiro que nós estamos guardando para a gente comprar a nossa casa, Senhor, tem misericórdia. Aí o Espírito Santo disse assim: deposita para ele amanhã. Eu conversei com a Rebeca e ela falou: o Senhor mandou, vamos depositar. Nós depositamos, irmãos. Depositamos o dinheiro. A pessoa ficou muito espantada, né? Eu só pedi para ela assim: ora por nós. Depois de uns 2 meses, o dinheiro voltou com 500% de ágio. Ou seja, o que eu tinha emprestado voltou 5 vezes mais. Então, irmãos, é uma coisa muito séria isso. Nós temos experiência com isso. Por isso que eu falo para os irmãos que quando eu posso, eu dou, porque eu sei o que eu estou fazendo. Entendeu? A gente está falando isso até lá no podcast. Se você tem alguma aplicação financeira que dá mais que isso, você me avisa, porque eu vou aplicar nela. Se tem alguma coisa que dá mais do que tzedakah, que é oferta, do que o maser, que é o dízimo, você me avisa que eu vou investir. Porque toda vez que a gente faz isso, irmão, não tem dinheiro, é uma coisa tão assim extraordinária, que ele volta para a nossa vida. Então, toda vez que a gente precisar emprestar alguma coisa para alguém, que seja sem usura, sem juros, tá? E eu vou te pedir uma coisa em nome de Yeshua: se você passar por qualquer dificuldade financeira, não peça empréstimo, vem conversar comigo primeiro. Trato feito? Combinado? Vai no recheio. Vamos falar de relações com autoridades superiores. Êxodo 22, 28. Aos juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Essa aqui é uma palavra dura, porque
o que o pessoal está fazendo de besteira por aí, dá vontade da gente dizer, né? Ah, aquele juiz, aquele ministro, né? Então a gente não pode amaldiçoar, a gente tem que orar e falar: Senhor, que o Senhor faça justiça, porque a gente não pode fazer, a gente não pode proferir uma palavra contra ele. Pela Torá isso é proibido, entendeu? Então é a mesma palavra, calar, amaldiçoar, pronunciar uma fórmula contra alguém, entendeu? Então nós vamos pedir ao Senhor que Ele possa julgar esses casos todos, porque são casos que nós não temos como interferir, entendeu? A única coisa que nós podemos fazer é orar. Vamos fazer o que mais? Está vendo a injustiça acontecer assim a passos largos? A única coisa que nós podemos fazer hoje é orar. Por isso a gente tem que orar pelas nossas autoridades. Perguntas? Mudar de assunto de novo, tá? Êxodo 22, 29. As tuas primícias e os teus licores não retardarás, primogênito de teus filhos me darás. Como é que está a leitura na Torá desse verso? Êxodo 22, 29. 28. Obrigação das primícias, a tua contribuição ao sacerdote darás em seu tempo certo, o primogênito de teus filhos dar-me-ás. Ok. Então aqui a primícia está sendo ligada ao sacerdote. Não é isso na Torá? E por que, irmãos? A primícia era entregue nas mãos do sacerdote. Está certo. Tá? Olha que interessante isso. A primícia era entregue uma vez por ano. Não é todo mês. Tá? E quem está fazendo isso todo mês é para poder obter um outro tipo de benefício. Não é todo mês. Quando que as primícias são dadas? Elas começam na festa de Shavuot, o pessoal conhece como Pentecostes, e vão até Sukkot, que é a festa de tabernáculos. Então, naquele período, você pode entregar as tuas primícias. Rabino, como é que faz o cálculo das primícias? Quanto é uma primícia? Os nossos sábios disseram que, depois que o Beit HaMikdash foi destruído, que o templo foi destruído, a primícia é calculada da seguinte forma: você pega um valor equivalente ao seu dízimo, e naquele mês que você vai dar a primícia, você vai dar os 10% do seu dízimo e coloca no altar. E os 10% da primícia você entrega na mão do sacerdote, para ele poder orar por você e consagrar aquela primícia. Os irmãos entenderam isso? Está bem claro? Está bem didático? No mês. Em um mês por ano, você vai dar 10% de dízimo e 10% de primícia. O dízimo vai para um lado, a primícia vai para o outro. Os irmãos entenderam isso? Não tem mistério. É simples assim de resolver. A Torá está falando isso para a gente. Tá? Ele diz para a gente não reter. Ou seja, eu preciso ser diligente para entregar as minhas primícias. Tá? Tem alguma pergunta sobre isso? O período da festa de Shavuot. Não, nós não temos data no nosso calendário. Começa na festa de Shavuot, que o pessoal conhece como Pentecostes, e vai até Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Não, são 4 meses. O período para dar a primícia. Então não é um mês específico. Não tem um mês específico. Nesses 4 meses. Você elege um e fala assim: nesse mês eu vou dar minhas primícias. Agora entendi. Entendeu? Esse mês eu quero dar. Então naquele mês você separa o dízimo de um lado, a primícia do outro. Entendeu? Aí você entrega o dízimo lá no gasofilácio e a primícia na mão do sacerdote. Nós vamos fazer uma oração pela sua vida, para que aquela primícia possa causar um efeito na sua vida. E nós temos resultados de pessoas aqui que deram primícias e a vida, decolou. Mais uma pergunta? Vamos voltar então para Êxodo 23, 1 e 2, e vamos voltar para aquela questão da fofoca,
Só que aqui está de um outro jeito. Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Vamos aqui então dividir esses dois versos, tá? Em várias coisas aqui. Não admitirás falso boato, tá? A palavra falso aqui, chá, ela significa vacuidade, vaidade, falsidade. Esse vocabulário, esse vocábulo, né? Ele designa tudo que é impalpável, irreal e sem valor, quer na esfera material ou moral. Então, alguém que fala alguma coisa que não tem base, não tem sustentação, ela vai então falar algo que a gente sabe que é mentira, para incriminar a vida de alguém. Isso não pode ser admitido no nosso meio, entendeu? Então isso é chamado de relato ilegal. Não pode chegar e falar alguma coisa de alguém. Geralmente, quando você chega para uma pessoa dessa e fala assim: você tem prova? Não, mas o fulano falou: vem cá, você tem prova? Você tem alguma coisa palpável para me mostrar de que isso que você está falando é verdade? Ah, mas o fulano, peraí, eu vou perguntar de novo. Tem prova? Não. Cala a boca e vai embora, por favor. Sério, irmãos, aceitar uma acusação sem prova está virando moda aqui, né, no Brasil, mas misericórdia, né? A gente vai aceitar falar algo de alguém sem ter uma prova? Não pode. Isso aqui é falso boato, justamente com a intenção de incriminar alguém, ou de derrubar uma pessoa, ou de manchar o caráter daquela pessoa. É o falso testemunho. Conhecido com a fofoca, está tudo se interligado, irmãos. E é interessante que essa palavra boato, né, é uma palavra bem conhecida nossa, né? Fala aqui, fala ali, vai falando, vai correndo. É o famoso telefone sem fio, né? E é engraçado que antigamente a gente conhecia, morava no interior, né, ainda. Eu morei em mais duas cidades do interior, e em uma das cidades que eu morei, tinha aquelas senhorinhas que ficavam sentadas na porta das suas casas, à noite. Então o pessoal, quando chegava, elas viam, e quando eles saíam, a pessoa via. Então durante o período lá da manhã, da tarde, essas senhoras iam uma na casa da outra. Você viu o que aconteceu com o fulano? Eu vi ele chegando com a ciclana. Ele chegou tarde, né? A outra chegou tarde também. Nossa, você nunca achou o cabelo molhado? Pegou chuva? Os irmãos entenderam? Misericórdia. Só para os irmãos terem uma ideia de que a pessoa não sabe o que aconteceu, ela olhou, deduziu e abriu a boca. Olha só que coisa terrível essa. Eu deduzi por mim mesmo que aquela pessoa fez tal coisa, então eu vou pegar e começar a espalhar para todo mundo. E geralmente essas senhorinhas, né, elas tinham assim uma credibilidade boa, né, até que se descobrisse, né, que era um fofoqueiro. Mas mesmo assim, né, a coisa era séria. Outra coisa, irmãos, não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Isso aqui acontece muito no nosso meio, na área trabalhista, né? O camarada vai entrar contra a empresa, ele chama alguém para ser testemunha que não trabalhou na empresa, que não tem nenhum relacionamento, e fala assim: você vai junto comigo lá para falar também que o fulano fez isso, ou a ciclana fez isso assim comigo? E às vezes uma pessoa dessa vai e se apresenta diante do juiz lá para falar mal da empresa.
Tem uns que ganham até uns presentinhos, né? Para poder fazer isso, ajudar. E a Torá proíbe isso aqui. Tem gente, Por favor. no julgamento, tem gente que é presa por falso testemunho. Sim. O juiz já manda prender, Sim. né? Por falso testemunho. E é uma coisa interessante essa, porque a gente precisa ver mais coisas dessas acontecendo, né? Falso testemunho, a pessoa tem que ser presa mesmo. O juiz faz aquele questionamento, antes da pessoa depois falar a verdade, somente a verdade. Porque ele vai sair daqui preso, isso que estava falando. Verdade. Né? Se for falso testemunho, vai ser preso. A pessoa tem que prometer. É isso que eu vejo, né? Assim, se realmente O próximo verso diz assim: não seguirás a multidão para fazeres o mal. Irmãos, quanta gente está fazendo isso hoje? Passeata, sair para quebrar. Eu vou colocar uma outra coisa aqui. O pessoal do time de futebol, que tem que sair para pegar os adversários no caminho. Infelizmente, isso vira notícia no Brasil toda a semana. Está incluso aqui nesse mandamento da Torá. E você acha que não tem punição do Senhor? Imagina. Tem muita. Maria vai com as outras. É boa, né? Boa. Entendeu? Então, quer dizer, não dá, irmãos. Você não pode estar com a multidão para fazer o mal. Se você quiser fazer parte da multidão para fazer o bem, eu também estou junto. Mas para o mal, vamos não. Porque a Torá proíbe a gente se juntar com esse tipo de pessoa. A pessoa fala assim: vamos comigo ali, a gente vai fazer uma passeata, mas qual que é o objetivo da passeata? Não, é porque a gente vai. Não, peraí, vem cá, me conta esse negócio direito aqui. Não, é que a gente vai fazer um negócio, mas o que é que a gente vai fazer? Eu estava vendo um negócio, irmãos, fiquei tão impressionado, né? Tinha uma passeata num certo partido. Aí o rapaz foi fazer uma entrevista e perguntou assim: o senhor está aqui por quê? Ele falou assim: não sei, me convidaram para vir aqui e aí eu vim. E eu estou aqui com o pessoal, mas eu não sei por que eu estou aqui não. Vocês não sabem a que se refere? Ele falou: não. Tá. Aí foi entrevistar uma senhora, né? Ela falou assim: não, eu vim aqui pelos R$30 que me deram e por causa do lanche. Entendeu? E teve um que o pessoal, na hora de dar o lanche, deu um pão sem a mortadela, o povo reclamou. E irmãos, estou falando de coisas que aconteceram, estou falando de fatos. Isso para você ver como as pessoas estão pecando, indo contra a palavra do Senhor e sendo enganada por outros. E o povo vai, irmãos. E depois é amaldiçoado pelo Eterno por causa desse tipo de atitude. Porque o Eterno não tem aquela coisa assim: eu não sabia. Como assim você não sabia? Você não perguntou para onde você ia? Entendeu? Quer ver uma coisa séria? O camarada é traficante de droga. Aí alguém fala: esse camarada que é traficante convida alguém para sair. Suponhamos que essa outra pessoa que ele convidou é um crente. E esse crente sabe que ele é traficante de droga. Ele vai andar com um traficante? Se a polícia pegar, vão os dois em cana, na cadeia. E aí o crente vai falar assim: não, mas eu só estava com ele, mas eu não trabalho com ele. Meu filho, você estava junto no momento de um delito. Vem cá, que você vai ser agora preso por esse crime. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Está na palavra, né? Misericórdia. Já aconteceu um relato comigo de um protesto que já aconteceu aqui na cidade de Sorocaba, que alguns moradores fecharam a rua para impedir o trânsito por situações das casas delas, ali próximo da Ipanema. E aí, não vai passar porque nós temos que ter aqui apoio, quebrar nossos direitos, nós queremos isso. Eu digo: beleza, você está reivindicando, ok, mas a partir do momento que você fere o seu direito, que você foi ferido, você pode fazer o seu protesto, mas a partir do momento que tu fere o direito dos outros de ir e vir, também é outro protesto. Então você tem que pedir a gente seguir. Então o teu protesto, né, o teu direito morre a partir do momento que tu interfere no meu.
É verdade. Aí ele travaram, aí teve uns audaciosos e passaram dele, ficaram meio que muro humano ali no meio da panela. Mas o pessoal sem noção sobre essa questão. Porque esse tipo de coisa não pode fazer. Olha só, nenhuma demanda falarás, tomando partes com a maioria para torcer o direito. É isso que você acabou de dar um exemplo. A pessoa vai com um grupo de pessoas para participar de algo, para torcer o direito de alguém, ou seja, para poder reivindicar algo que não é de direito. Entendeu? Ó, queimar pneu na rua, jogar pedra nos outros, isso é direito? Isso é algum tipo de reclamação? Isso é algum tipo de protesto? Isso é vandalismo, irmãos. Quer dizer, a pessoa ela é amaldiçoada por isso. Vocês entenderam? Fulano juntou um grupo de pessoas, eu vou quebrar tal coisa. Eu vou depredar, porque eu tenho meu direito. Ué, como assim? Essa pessoa já está amaldiçoada pela Torá. Por isso que eu digo para os irmãos, eu falo para a Rebete o seguinte: o inferno deve ser um lugar muito grande. E vai ficar maior ainda pelo grupo, pelo número de pessoas que fazem as coisas erradas e não se consertam. Porque não tem jeito, irmãos. A gente tenta de todo jeito aqui não fazer, não ferir as pessoas, tomar cuidado com o que vai falar. E o pessoal não está nem aí, eles vão, fazem, falam, ferem os outros. E estão achando que vai ficar tudo bem. Não, porque o Eterno, Ele é amor. Ele é tão bonzinho. Não vai fazer nada comigo, não. Está vendo só? É o testemunho meu, né? Sim. De vida. Eu sou do ABC de Santo André. Então eu sou do ABC de Santo André. Nasci no berço do sindicalismo, não tem como, né? Nasci naquela região. E realmente, sindicalismo. Tá ligado? Então, o que acontece? Eu nasci no berço do sindicalismo, sou do ABC, e lógico, desde pequeno, né, vendo tudo aquilo, você cria uma ideologia, tudo elevado a crer que aquilo seria melhor. Aí participei de protesto, enfim, paralisação, fui para Brasília, enfim, depois eu tenho muita coisa para contar, né? Isso aí com o tempo a gente vai falando. E o que acontece? O pior homem, vou resumir, é aquele que não se arrepende. Esse é o pior homem. Por quê? Fez o mal, esteve junto com o mal, né? E não teve a capacidade, né, de voltar atrás, de falar assim: ó, eu errei, eu pequei, quero pagar meus pecados e quero mudar. Por quê? Eu quero dar testemunho vivo, não é? Após a morte. Então, às vezes as pessoas até, né, apontam para mim mesmo, porque, né, sabem. Mas você é sindicalista, você parou os ônibus, você furou pneu de ônibus, fiz tudo isso, mas acreditando numa ideologia que seria bom para o meu país. Resumindo, eu fui enganado. Então, quando você conhece a verdade vos libertará, né? Você para de ser, né, o velho para ser o novo. Aleluia. Eu posso dar testemunho, ficar aqui 2 horas falando. Mas o pior homem, né, até comento com o pessoal que trabalha, a gente trabalha junto, né, Leonardo e Ana Mar, o pior homem é aquele que continua no erro. Ele não tem a capacidade de falar assim: eu errei, né, primeiro a Deus, né, eu errei, quero voltar atrás, né, quero ser um outro homem, quero me redimir, quero deixar os pecados, entendeu? Isso é o melhor. O ser humano, ele tem que ter esse momento, mas depende dele. É verdade. E isso é uma coisa tão séria que nós estamos falando, e nós vamos terminar com essa palavra, que o arrependimento, segundo a tradição dos nossos sábios, os portões do arrependimento nunca se fecham na eternidade. Por quê? Porque a qualquer momento pode aparecer alguém desejando se arrepender. Então, irmãos, a gente precisa realmente parar para pensar. Olha quanta coisa a Torá nos mostrou nesse dia. Veja quantas verdades a Torá trouxe para confrontar a nossa vida, para a gente poder se alinhar com o Eterno, para a gente poder olhar e falar assim: poxa vida, eu tenho que colocar isso aqui de uma forma diferente para a minha vida, porque nós, irmãos, vamos nos tornar padrões para outras pessoas.
Você sabia que os teus filhos te olham o tempo todo? Eles procuram você um padrão? Eu estava conversando com uma pessoa aqui na congregação e dizendo para ela assim: veja, seus filhos olham para você e vão imitar a sua fé ou a falta dela, o seu compromisso ou a falta dele, vão imitar aquilo que você é. Então hoje, irmãos, se nós queremos viver a palavra do Eterno, nós não podemos brincar com isso. A gente precisa fazer isso de verdade. E a gente tem que ser confrontado pela Torá, tem que ser confrontado pela palavra e falar assim: Senhor, eu pequei, aquilo que o Mora acabou de falar, eu pequei, mas eu me arrependo, eu quero ser uma nova criatura, eu preciso de uma restauração. Não é possível que eu vá continuar errando nas besteiras que eu estou fazendo o dia inteiro aqui. Então, irmãos, tudo isso é para nós, toda essa palavra é para nós, é para trazer crescimento. Por quê? Amanhã ou depois as pessoas vão te procurar e vão falar assim: fulano, eu preciso de ajuda nessa área, e você vai poder dizer assim: eu sei o que você está vivendo, porque eu vivi isso. Hoje eu tenho capacidade de te dar este conselho. Tenho certeza que se alguém chegar diante do Mauro e falar assim: Mauro, estou precisando de um conselho assim, 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 porque eu fiz isso, ele vai ter capacidade de chegar e aconselhar essa pessoa, trazendo para Yeshua. Por quê? Porque ele viveu isso. Leonardo, a mesma coisa. O Samuel. Cada um de nós aqui, nós vamos ter o privilégio de poder aconselhar essas pessoas. Fala só, eu cheguei para Yeshua quebrado, não valia nada. Yeshua me salvou, me curou, me restaurou. Hoje eu sou uma criatura restaurada. Ele não precisou arrancar tudo de mim do dia para a noite. Ele foi me libertando gradativamente, até eu me tornar uma nova criatura. É assim que o Senhor faz. Amém? Deixa eu falar só uma coisinha, não sou eu aqui. A importância da Torá. Eu acho que é muito importante a gente falar isso. Imagina se a igreja não tivesse jogado fora a Torá. Porque são leis, eu vou ler só um pedacinho de Romanos aqui. E assim a Torá é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Quer dizer, olha quanta coisa de justiça que nós ouvimos aqui hoje através da Torá. Aí fala assim: essa lei já acabou, mas isso tudo aqui acabou? Essa justiça não é para a gente praticar? Porque quando a pessoa fala a Torá acabou, a lei acabou, quer dizer o seguinte, que essa justiça que eu estou vendo aqui dentro, eu não preciso praticar. E é o contrário. O Eterno está mandando Israel aprender, porque vai chegar em Canaã com povos pagãos, está ali com um padrão horrível, e vai chegar e tem leis justas. Imagina que nação seria essa se Israel tivesse obedecido. Israel ia ser a maior nação do mundo e não ia ter para ninguém. As pessoas iam ter que ir lá buscar o padrão para poder aprender. Porque ia ser uma nação tão diferenciada, que o mundo ia ter que falar: deve ter alguma coisa aqui que nós vamos precisar ir lá ver o que é, né? É verdade. Como a rainha foi buscar a sabedoria de Salomão. É verdade. E então, assim, eu vejo que se a igreja não tivesse jogado fora, o quanto a Torá já estava estabelecida no nosso país, que temos muitos evangélicos aqui, muitos, né? E se tivesse sido ensinada desde quando a gente entrou, converteu, as criancinhas, tudo aprendendo, igual as nossas estão aprendendo ali. Imagina o que seria o nosso país também, a ajuda que nós daríamos. É verdade. Né? Então eu acho muito importante a gente continuar. Se alguém te falar: a Torá acabou, pega algumas leis dessa aqui e fala: esse aqui acabou. Não é? É verdade. Para a gente finalizar então, agora vamos finalizar de verdade. Vamos fazer o seguinte, irmãos, vamos trazer essa Torá para o nosso coração, essa palavra para o nosso coração, para que nós possamos viver e as pessoas venham aqui buscar essa solução.
somos seus portadores disso. Que cada um dos irmãos que aqui está possa levar isso para as outras pessoas em nome de Yeshua. E quando ela falar assim, eu tenho uma necessidade maior, traz para cá que nós resolvemos também em nome de Yeshua. Amém? Se você escutou toda essa paraxá até agora, eu peço ao Eterno que Ele possa abençoar a tua vida em nome de Yeshua. E na próxima paraxá nós estaremos juntos. Não perca o nosso próximo encontro. Nos vemos então daqui a uma semana. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá, Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém.